Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa colisão de universos que é, no mínimo, épica. De um lado, temos o mundo brutal, visceral, implacável de Berserk. Do outro, o inferno superestruturado da Divina Comédia de Dante, com todas as suas regras e punições divinas. A grande pergunta é: o que acontece quando a força irrefreável da vingança humana encontra o objeto imóvel da justiça divina? É isso que vamos explorar. A premissa toda dessa nossa análise é um gigantesco "e se?", mas não é sobre um pecador fazendo uma peregrinação, sabe? Aqui a gente está falando do Guts como um invasor, uma verdadeira força da natureza que não entra no inferno para ser julgado, mas sim para conquistar. Então, nesta primeira parte, vamos estabelecer o porquê da presença do Guts ser muito mais que uma simples invasão física. É uma crise ontológica, uma crise na própria existência do inferno. E claro, no centro de tudo, como alvo final de toda essa fúria, está o Griffith. É aqui que a gente vê o conflito fundamental. A jornada de Dante é sobre observação, sobre entender um sistema divino. Ele é um peregrino passivo. Já a jornada do Guts é sobre ação violenta contra esse mesmo sistema. Ele não tá lá para observar, ele tá lá para desmontar o inferno peça por peça. E a arma principal do Guts não é uma espada qualquer, né? A Dragon Slayer é a chave de tudo. Ela é a ferramenta que pode de fato ferir a essência dos habitantes do inferno. Por ter matado tantos seres astrais, tantos apóstolos, ela existe meio que nos dois mundos ao mesmo tempo, o físico e o espiritual. Isso a torna a arma perfeita para causar dano real por lá. E se a Dragon Slayer é o ataque, a armadura Berserker é a defesa e o motor. O inferno de Dante é um ambiente feito para destruir corpo e alma. Só que essa armadura, ela é diferente. Ela pega toda essa dor, todo esse sofrimento e transforma em combustível. Ela permite que o Guts não apenas sobreviva, mas que ele lute num nível sobre-humano lá dentro. Bom, a partir do momento em que ele pisa lá, o Guts já começa a quebrar as regras. A primeira fase da invasão não é nenhuma luta contra um demônio, mas sim contra os próprios conceitos que sustentam o inferno como um sistema absoluto. Essa frase, né? Deixai toda a esperança pro Dante. Isso é um decreto divino. É a verdade absoluta daquele universo. Mas pro Guts, um homem que passou a vida inteira negando o destino, lutando contra a desesperança, isso aí é só um desafio. Para ele, esperança não é algo que se abandona, é algo que se forja na luta. E aí que a gente ouve aquele som, aquele clang metálico, visceral, que todo fã de Berserk conhece. A Dragon Slayer não tá só batendo no portão, ela tá quebrando uma barreira teológica. Esse som é o anúncio. Um conquistador chegou, não um pecador. O resultado imediato disso tudo é que o Guts não está só lutando contra monstros. Ele está causando um colapso logístico e administrativo bem na entrada do inferno. Destruir o portão, atropelar os indiferentes, neutralizar o Caronte. Ele basicamente cria um engarrafamento gigantesco na porta da frente da condenação. Depois de arrombar a entrada, a coisa só acelera. A fúria do Guts o leva para baixo para os círculos de punição ativa. E é lá que ele vai encontrar os guardiões e os juízes que mantêm a ordem infernal. A morte do Minos é simbólica. Representa a morte da própria lei do inferno. Sem o juiz para separar e sentenciar as almas, elas simplesmente jorram para os círculos inferiores, criando uma anarquia total. O Guts não está só matando um monstro, ele está destruindo o sistema judiciário do submundo. A luta com o Cérbero é um exemplo perfeito da eficiência brutal do Guts. A besta se prepara para atacar, achando que vai ser fácil, mas o Guts já tem a solução. Um tiro de canhão a queima-roupa para desorientar, seguido por um único golpe limpo da Dragon Slayer. O Guardião da Gula é executado em segundos. Fim de papo. E aí um padrão começa a surgir. O Guts simplesmente passa pelo quarto e quinto círculos com um domínio absoluto. Esses guardiões, que pro Dante eram figuras aterrorizantes, pro Guts são só obstáculos. Obstáculos a serem esmagados, subjugados ou, em alguns casos, simplesmente ignorados. Agora a coisa fica séria, a gente entra no Baixo Inferno. A cidade de Dis é uma fortaleza de fogo e tormento que na história original precisou da ajuda de um anjo para que o Dante pudesse entrar. O contraste aqui é incrível. Onde Dante precisou de um anjo vindo do céu, o Guts fornece a sua própria intervenção violenta. O canhão abre a brecha, a Dragon Slayer derruba o portão, ele é a sua própria força divina de destruição. E aqui tem um detalhe genial. Um dos equipamentos amaldiçoados do Guts vira a contramedida perfeita para uma das defesas mais letais do inferno,
As fúrias chamam a Medusa, mas o elmo da armadura se fecha. O Guts passa a lutar cego, imune ao olhar petrificante, guiado só pelo instinto assassino da besta da escuridão. A marcha implacável continua. O Guts passa pelos 3 anéis do 7º círculo, e cada paisagem de horror, cada lugar feito para torturar a alma, vira só mais um terreno a ser conquistado. O rio de sangue, o bosque da dor, o deserto de fogo, tudo é superado na base da força bruta. E chegamos ao clímax, a descida ao último círculo, o círculo congelado do inferno, o lugar onde reside o mal supremo. E não é um reino de fogo, mas de silêncio e frio absolutos. Aqui o desafio muda completamente. Vira uma batalha termodinâmica. O frio absoluto do Costo quer impor a estagnação total, congelar o Guts de dentro para fora. Mas a armadura Berserker e a fúria dele são fogo puro. Ele está literalmente lutando para se manter quente através da pura força de vontade, um ponto de calor violento no coração gelado do universo. E então, a grande revelação. O mal supremo deste inferno não é o diabo antigo que conhecemos. É o nêmesis pessoal do Guts. Griffith não está sendo punido aqui. Ele usurpou o trono da danação. Ele se fundiu com a figura de Lúcifer e se tornou o novo motor de todo o inferno. E aí vem a provocação final. A voz telepática de Griffith. Fria, condescendente, oferecendo ao Guts uma última chance de aceitar que tudo foi em vão. Uma oferta para ele simplesmente se render ao nada, ao silêncio. A resposta do Guts não vem em palavras. É um rugido de puro ódio concentrado. Um som tão primordial que ele quebra o silêncio eterno do Cossito e racha o gelo por quilômetros. É a negação final e absoluta de tudo que o Griffith representa. E este basicamente é o relatório tático da jornada. Cada etapa foi uma escalada, que culminou na batalha final. O golpe do Guts contra o Griffith Lucifer. Olha, não foi só um ataque físico não, foi um golpe que rasgou a realidade. Um ataque que não apenas matou um deus, mas desfez a própria estrutura do inferno no processo. E assim, a gente termina com essa reflexão. Toda essa análise pode ser vista como uma grande alegoria, uma história sobre a luta da vontade humana contra sistemas que parecem absolutos, inescapáveis. O que acontece quando a determinação de um único indivíduo é tão forte a ponto de quebrar as correntes do próprio destino? A resposta, talvez, esteja no som daquela espada.